Meus queridos e amados amigos e irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E eu venho nesse ensejo, nessa oportunidade, falar um pouco sobre um dos personagens bíblicos que estamos em uma série de mensagens sobre os personagens bíblicos de A a Z. E hoje o personagem que será falado será Jeroboão. Jeroboão I. Mas antes de eu começar a falar esse relato precioso que a Bíblia nos traz, não deixe de se inscrever neste canal e também deixe aqui o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma de sorte que outras pessoas terão acesso e serão evangelizadas por este conteúdo. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Jeroboão, ele era filho de Nebate. Ele se ascendeu ao poder com uma figura central e ainda controversa no governo de Salomão. Ele sempre será lembrado. No entanto, como um revolucionário, ele dividiu os judeus, ele arrastou os judeus e formou o reino do norte, onde lá ele fez apostasia, ele criou diversas idolatrias. Salomão, a respeito de toda a sua reputação, como podemos entender na Bíblia Sagrada, Salomão era muito sábio. Ele tomou algumas medidas extremamente imprudentes. Uma delas foi se submeter 20.000 homens de seu próprio povo a trabalho forçado para construir o seu próprio palácio. E Jeroboão, ele chegou da região montanhosa de Efraim a Jerusalém para tentar a sorte. E ele obteve uma posição nos projetos da construção de Salomão. E as suas habilidades de administração era forte, ele era muito administrativo, muito rapidamente ele impelira-se na posição de supervisionar, e ele tomou a força de um trabalhador, né? Ele se tornou um supervisor à força. E ele não era apenas um líder capaz, mas também ele era inconscientemente ambicioso. Não é preciso dizer que o povo ficou resistindo com os impostos. O povo, eles ficaram tentando impedir de pagar o imposto. E o oneroso e a escravidão dos judeus só aumentavam. As pessoas também se irritavam com a tentativa óbvia de Salomão destruir o direito das tribos e de suas lealdades aos líderes, a fim de formar uma lealdade consolidada à monarquia. E Jeroboão não é bobo, ele ficou observando aquilo, ele viu
neste ressentimento de Salomão, uma oportunidade de fomentar uma rebelião. Ele viu uma oportunidade, além de rebeliar, mas também de derrubar Salomão, de formar um complô, de fazer uma oposição e de usurpar o seu trono. E a Bíblia, queridos irmãos, ela não registra nenhuma revolta concreta. Em vez disso, Jeroboão saiu da cidade de Jerusalém e procurou um profeta por nome de Aías, que rasgou a sua túnica em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão, profetizando que na morte de Salomão, ele se tornaria líder de 10 tribos do norte, ficando uma em Judá. Na verdade, 2 para os filhos de Salomão, por amor de Davi. Não há menção a 12 tribos, uma vez que a tribo de Benjamim, a tribo de Davi, ela era pequena e praticamente ela é engolida por Judá. Ela nunca se recuperou do massacre relatado em Juízes capítulo 19 e no capítulo 21, A referência deve ter sido tanto para Judá quanto também para Benjamim. A área dessas 2 tribos era quase que tão grande quanto a área controlada por todas as 10 tribos do norte. Então, Aías também, ele profetizou que o reinado de Jeroboão, ele permanecesse, que se ele permanecesse fiel a Deus, ele seria tão longo quanto Davi. Ele profetizou que o reinado dele se estendia com grande glória como o reinado de Davi. E quando Salomão ficou sabendo disso, ele ordenou uma execução de Jeroboão. Mas Jeroboão escapou. Ele fugiu para o Egito e, sob a proteção de Faraó, que naquela época era o Sessonque, é o nome desse faraó, ele se chamava Sensonque, E a quem a Bíblia chama aqui de Sessaque, Ele era o Sensonque, só que a Bíblia chama de Sensaque. Ele era um dos poucos líderes com quem Salomão não tinha um pacto. A maioria dos seus pactos era selado por casamentos, como todos sabem. Ele tinha 1000 casamentos, ou seja, 1001 com a Sulamita. Ele tinha 1001 casamentos, E os casamentos dele eram coisas políticas, os casamentos de Salomão. E Jeroboão, ele permaneceu no Egito até a morte de Salomão. A história de Jeroboão e de Aías parece uma fusão de várias histórias, mas provavelmente que Jeroboão, de fato, ele tenha participado de uma conspiração para derrubar Salomão. E que Aías tenha aconselhado a ter paciência e esperar até que Salomão morresse, até a morte dele. E quando o príncipe fraco, Roboão, seria um alvo fácil para uma grande rebelião. Essa era a visão de Aías e a visão de Jeroboão. O paralelismo
dos nomes Jeroboão e Roboão, ele pode ser mais do que uma simples coincidência. Provavelmente eram nomes reais e não nomes verdadeiros dos homens. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte chamaram Jeroboão ao santuário em Siquém, e lá ele deveria se encontrar com Roboão, que no caso era o príncipe filho de Salomão, que ainda não havia sido coroado para negociar uma diminuição de imposto e deter a escravidão das pessoas. No entanto, a arrogância de Roboão foi tão emotiva, foi tão motivadora de sua ruína, que ele aceitou a orientação dos seus conselheiros e respondeu: o meu pai lhe tornou pesado o jugo, eu tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Que arrogância desse príncipe, que é relatado em 1 Reis, capítulo 12 e no verso 14 adiante. Os líderes das 10 tribos repudiaram a ascensão de Roboão e foram para a casa de Roboão, em uma tentativa de manter o reino unido. Designou um novo chefe, serviço chamado Adonirão, mas as tribos o pegaram e apedrejaram até a morte. E foi nessa época, queridos, que as tribos aclamaram a Jeroboão como rei. E provavelmente lhe deram o nome real de Jeroboão. Roboão fez mais uma tentativa para submeter novamente as tribos do seu governo. Ele formou um grande exército em Judá e em Benjamim e se preparou para atacar a tribo do norte. E naquele momento, o profeta Semeias ordenou-lhe que parasse. E diante dessa ordem do profeta, ele também disse que debandasse o seu exército dizendo o nome de Deus. Não saia à guerra contra o seu inimigo, ou seja, contra os seus irmãos israelitas. O profeta ali estava passando, queridos irmãos, uma mensagem que Deus não estava aprovando essa grande matança que ia acontecer. Ele estava falando: não saia contra os seus irmãos. Voltem para casa todos vocês, pois foi eu que fiz, o Senhor falando, através do profeta, em 1 Reis, capítulo 12 e no verso 24. E Roboão demonstrou uma grande sabedoria que o seu pai provavelmente não teria. E ele fez o exército debandar e voltar para Jerusalém. Ele percebeu que o exército de judeu não estaria à altura da grande potência formada pelas 10 tribos unidas, instigadas como estava por suas ruínas. E ressentimento que eles tinham se causaria em destruição. A monarquia unida de Davi e de Salomão foi dividida em 2 reinos. O reino de Judá, com a sua capital de Jerusalém, e o reino de Israel, com a sua capital em Siquém, atual Palestina de Nablus.
E as fronteiras entre Israel e Judá nunca estavam claramente definidas. Os territórios de Benjamim estavam vinculados aos de Judá, embora tenha sido a fonte de um conquistante, de um cabo de guerra entre dois reinos. Por 3 séculos, queridos irmãos, Jeroboão precipitaram um evento como nenhum outro da história. Aqui estava uma guerra civil que foi vencida sem que batalhasse, sem que tenha travado a batalha. Ele reinou sobre Israel de 922 até 901. O reinado de Jeroboão, de imediato, começou mal. Para enfraquecer, ou seja, a influência religiosa de Jerusalém, tinha sobre o povo, ele teve que fazer com que o povo fosse fiel aos templos do norte. A sua motivação pode muito bem ter sido politeísta, juntamente com os políticos da época, e não religiosa. Mas isso não justifica o fato de ele ter deixado de declarar total lealdade a Deus. Pois ele pôs bezerro de ouro nos templos de Betel e de Dan, e anunciando o nome desses deuses. Vocês já subiram muito em Jerusalém, assim disse o malicioso profeta, ou seja, o malicioso rei. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ele tentou, ou seja, conseguiu colocar na mente de Israel que esses bezerros de ouro eram os deuses que tinham tirado Israel do Egito. Está registrado em 1 Reis, capítulo 12, no verso 28. E é provável que ele tenha deixado contagiar pela idolatria durante os seus anos que estava lá no Egito. O tempo que ele ficou no Egito, ele conseguiu se corromper. O bezerro de ouro era um símbolo de Apis, que era um touro sagrado que os egípcios cultuavam lá no Egito. Foi fácil para muitas dessas tribos do norte aceitar esta mudança para o paganismo, uma vez que ele já tinha fraternado, influenciado com vários deuses pagãos, e por quase 13 séculos, por quase 3 séculos direto, ele levou pouco tempo para os israelitas acrescentar esses ídolos em suas práticas religiosas. Os altares que eram de Deus agora passou a ser dos deuses. Ele conseguiu conquistar a atenção de toda a nação das 10 tribos. Próximo passo de Jeroboão para corromper a lei judaica foi rejeitar o sacerdócio levítico, que era hereditário, e substituí-lo com os sacerdotes. Muitas linhagens e de todos os níveis sociais. Ele conseguiu substituir o sacerdócio e os levitas da casa de Deus. Ele mesmo até ofereceu sacrifício violando a forma direta da lei de Moisés.
a memória dos levitas, e muitos judeus fiéis fugiram para Jerusalém, aonde eles foram bem-sucedidos. Os 5 primeiros anos, queridos irmãos, do reinado de Jeroboão foram razoavelmente positivos. Embora a nação tenha dividido por causa da densidade política e religiosa, como também das constantes disputas tradicionais entre as tribos. E reconhecendo que um reino recém-formado era presa fácil, para que é o rei do Egito, que chamava Sesoque. E esse Sesoque, que era o rei do Egito, ele atacou Judá. E depois Israel também foi atacado. Ao que parece, queridos irmãos, a proteção que deram antes para Jeroboão significava pouco para ele. Pois a evidência arqueológica mostra que os seus ataques em Israel foi consideravelmente mais violento do que a investida contra Judá. O ataque não teve êxito, mas muito enfraqueceu a jovem nação de Israel, cujo pode ter havido debilitado por constante conflito por causa de afrontas que acontecia nas fronteiras de Judá, que afirmava que Israel era uma potência do reino dos herdeiros de Davi. Então pensamos, se Sesoque realmente estivesse dedicado à conquista, ele provavelmente teria tomado Israel e conquistado uma terra para fora do Egito, e havia muito séculos. O fim de Jeroboão começou quando ele queimava incenso no altar de Siquém. Um transgressor da lei, uma vez que somente o sacerdote podia queimar incenso, e ele estava lá queimando. Enquanto ele estava fazendo isso, um profeta, cujo nome não é mencionado, apareceu e profetizou contra ele. E disse que um príncipe chamado Josias nasceria em Jerusalém e sacrificaria os falsos sacerdotes em Siquém. Jeroboão se levantou o braço para ordenar prisão para o profeta, mas o seu braço ficou paralisado. Ele teve de ser humilhado diante do profeta de Deus, ao pedir ao profeta que liberasse a paralisia de seu braço. Entretanto, Jeroboão, obstinadamente, ele recusou de ter alguma coisa a ver com Jerusalém ou com Judá. E logo depois disso, seu jovem filho, chamado Abias, ficou muito doente. E Jeroboão pediu à esposa que se disfarçasse e procurasse o profeta Aias, que havia profetizado a sua ascensão no trono, para perguntar se o menino viveria. E Aias reconheceu por seu disfarce e lhe advertiu que tão logo ela voltasse para Siquém, porque a criança morreria, e que toda a linhagem de Jeroboão sofreria a morte vergonhosa e seria devorado
por animais, somente o menino Abias teria enterro digno. O jovem príncipe morreu, e logo depois Jeroboão morreu em seguida. E o seu filho Nadab reinou por apenas 2 anos e foi assassinado por Baasa, e pondo fim assim a dinastia de todo Jeroboão. Isso é a história de Jeroboão I, que foi contada aqui. Na sequência, eu estarei contando a história de Jeroboão II, o segundo. E no mais, queridos irmãos, eu não sei se vocês observaram, a pessoa quando aparta da lei e começa a denegrir os mandamentos, as ruínas vão se acumulando. Talvez eu possa estar chegando no coração de alguém que um dia foi membro de altar, membro de Santa Ceia, e por algum motivo você desfaleceu a sua fé e desintegrou o nome do Senhor da sua vida. E hoje você vive uma fé que você sabe que não é uma fé ordenada pelo próprio Senhor que você conheceu no outrora. Que essa história sirva de exemplo para você. Porque o nosso Deus, ele é poderoso e tudo que sai da boca de seus profetas cumpre. Deus é fiel. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.